Bíblia Revelada, versão de Nelson do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 10. Significado dos nomes das gerações, as gerações dos filhos de Noé, e a tipologia dos três mundos. Os filhos de Jafé, o primeiro mundo. Gênesis capítulo 10, verso 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, que significa repouso. Sem, rocha. Jafé, ampliado, e Cã, quente, aos quais lhes nasceram depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10, verso 2. Os filhos de Jafé, ampliado, Gomer, completo, Magog, terra de montanha, Madai, território central, Javã, fabricante de vinho, Tubal, confusão, Meseque, escolhido, e Tiras, desejo. Gênesis capítulo 10, verso 3. Os filhos de Gomer, que significa completo, Askenaz, fogo espalhado, Rifate, falado, e Togarma, tu a quebrarás. Gênesis capítulo 10, verso 4. Os filhos de Javã, que significa fabricante de vinho, Elisá, Deus daquele que virá, Tarsis, jaspe amarelo, Quitim, violentadores, e Dodanim, líderes. O grande terremoto dos dias de Peleg, após o dilúvio e a confusão de Babel, que propiciou a divisão natural das nações. Gênesis capítulo 10, verso 5. E por estes foram repartidas as ilhas das costas de suas nações, mas nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias. Os filhos de Cã, o terceiro mundo. Gênesis capítulo 10, verso 6. Os filhos de Cã, que significa quente, Cuxê, sombra, Misraim, terras dos entrincheirados, Puti, um arco, e Canaã, terras baixas. Gênesis capítulo 10, verso 7. Os filhos de Cuxê, sombra, Sebá, um juramento, Avilá, arenoso, Sabitá, notável, Raamá, crina de cavalo, e Sabitecá, notável. E os filhos de Raamá, que significa crina de cavalo, são Sebá, um juramento, e Dedã, território baixo. Nimrod, símbolo do anticristo, ancestral do poder da mulher de Apocalipse 17 e 18. O líder de Babel. Gênesis capítulo 10, verso 8. E Cuxê, que significa sombra, também gerou a Nimrod, que significa rebelião, o qual foi o primeiro desbravador poderoso na terra. Gênesis capítulo 10, verso 9. Ele era poderoso desbravador diante do Senhor Jeová, pelo que se diz, como Nimrod, rebelião, poderoso desbravador diante do Senhor Jeová. Gênesis capítulo 10, verso 10. Foi o princípio do seu reino, Babel, confusão, Erec, longo, Acade, sutil, e Calné, fortaleza de Anu, na terra de Sinar. Pais de dois rios. Nínive, a cidade sanguinária. Gênesis capítulo 10, verso 11. Daquela mesma terra saiu Assírio e edificou Nínive, residência de Ninos, a cidade de Rebote-ir, que significa agitação dos lugares amplos, e Calá, vigor. Gênesis capítulo 10, verso 12. E Recém, que significa freio, que está entre Nínive, que significa residência de Ninos, e Calá, vigor, que é a grande cidade. O Egito, tipo do mundo. Gênesis capítulo 10, verso 13. Misraim, que significa terra dos entrincheirados, gerou a Ludim, que significa trabalhos excessivos, Anamim, aflição de águas, Leabim, chamas, Naftuim, aberturas. Gênesis capítulo 10, verso 14. E a Patrussim, que significa regiões do sul, Casluim,
fortificados, de onde saíram os palestinos, imigrantes, que significa imigrantes, e Caftorim, que significa uma coroa. Os cananeus. Gênesis capítulo 10, verso 15. E Canaã, que significa terras baixas, gerou Sidom, caça, seu primogênito, a Et, terror. Gênesis capítulo 10, verso 16. E ao Jebuseu, que significa lugar de debulhar, o Amorreu, aquela que fala, o Girgazeu, habitantes do solo barrento. Gênesis capítulo 10, verso 16. E ao Jebuseu, que significa lugar de debulhar, o Amorreu, aquele que fala, o Girgazeu, que significa habitantes do solo barrento. Gênesis capítulo 10, verso 17. O Aveu, que significa aldeão, o Arqueu, roer, o Sineu, do barro. Gênesis capítulo 10, verso 18. O Arvadeu, que significa libertarei, o Zemareu, lã dupla, e o Amateu, fortaleza. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Gênesis capítulo 10, verso 19. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, que significa caça, em direção a Gerar, alojamento, até Gaza, o forte, vindo em direção a Sodoma, ardente, Gomorra, submersão, Admá, terra vermelha, e Zeboim, gazela, até Laza, fissura. Gênesis capítulo 10, verso 20. São esses os filhos de Cã, que significa quente, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e suas terras e em suas nações. Os filhos de Sem, o segundo mundo. Gênesis capítulo 10, verso 21. E a Sem, irmão de Jafé, que significa ampliado, o mais velho, e o pai de todos os filhos de Eber, que significa região da Além, também nasceu uma descendência. Os filhos do segundo mundo, os donos das tendas. Gênesis capítulo 10, verso 22. Os filhos de Sem, que significa rocha, foram Elão, eternidade, Assur, um passo, Arfaxade, brotando, Lude, conflito, e Arã, exaltado. Gênesis capítulo 10, verso 23. Os filhos de Arã, exaltado, Uz, arborizado, círculo, Jeter, temor, Emas, retirado. Gênesis capítulo 10, verso 24. Arfaxade, que significa brotando, gerou a Selá, broto, e Selá, broto, gerou a Eber, região da Além. Os gases foram tomando conta dos lugares vazios de onde as águas saíram, de seus lençóis, para o dilúvio e jamais voltaram. Uma grande explosão aconteceu depois de Babel. Gênesis capítulo 10, verso 25. A Eber, que significa região da Além, nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, que significa divisão, porque nos seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã, a pequenez, o significado. Gênesis capítulo 10, verso 26. E Joctã, que significa pequenez, gerou a Almodá, que significa não medido, Selefe, uma retirada, Azarmavé, vila da morte, e Gerá, lua nova. Gênesis capítulo 10, verso 27. Odorão, que significa honra nobre,
Uzal, eu serei inundado. Ediclá, bosque de palmeiras. Gênesis capítulo 10, verso 28. Obal, deixado nu. Abimael, meu pai é Deus. E a Sebá, um juramento. Gênesis capítulo 10, verso 29. Ofir, reduzindo a cinzas. Avilá, arenoso. E Jobabe, um deserto. Todos esses foram os filhos de Joctã, pequenez. Gênesis capítulo 10, verso 30. E a sua habitação foi desde Messá, que significa liberdade, até Cefar, que significa uma contagem, a entrada do término da montanha do Oriente. Gênesis capítulo 10, verso 31. Estes foram os filhos de Sem, que significa rocha, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A comprovação da dispersão após o grande terremoto, por causa dos lugares vazios do interior da terra e explosões por causa das fugas de gases depois de Babel. Gênesis capítulo 10, verso 32. Essas foram as famílias de Noé, que significa repouso, segundo as suas gerações, em suas nações, e delas foram dispersas as nações na terra, depois do dilúvio.